Pessoal, em mãos o Echo Buds, o fone True Wireless da Amazon, ou seja, Bluetooth sem nenhum cabo, cancelamento de ruído ativo, modo transparência, IPX4 e várias outras features. Mas a principal, traz Alexa sempre aqui pronta para te escutar e integrar com todo o ecossistema, receber ligações, mudar de músicas, tudo através da assistente virtual da própria Amazon. Ele chegou no Brasil, essa é a segunda geração. A primeira delas foi lançada apenas nos Estados Unidos, está custando mais ou menos R$ 850 e hoje a gente vai tirar da caixa, vai testar, trazer as nossas impressões para vocês. Então bora lá, roda a vinheta e bora conferir o Amazon Echo Buds. E sem perder tempo, bora começar. Echo Buds, os dois fones aqui, Alexa, cancelamento ativo de ruído, frente da caixa. Na lateral, Bluetooth, é versão 5.0, fone resistentes a suor, IPX4, e o que inclui na caixa, lembrando que ele é compatível com iPhone, Android e além de Alexa, ele traz suporte a Siri e ao Google Assistente também. Na parte de trás, já deixando claro de novo, Alexa, as frases, toque suas músicas famosas, quais as notícias, ligue para casa, mostrando as funcionalidades e como ela te ajuda no dia a dia. Do outro lado aqui a gente tem áudio dinâmico e o cancelamento ativo e também as features aqui de configuração de bateria, duração, eu vou falar mais para frente. Embaixo informações da marca, em cima só aqui para segurar e bora abrir. Então vamos lá. Logo de cara a gente tem aqui, ó, os manuaizinhos bem posicionados, já deixando claro que para ativar você vai precisar baixar o aplicativo Alexa e abrir o estojo e esperar a luz ficar azul. Quando isso acontecer, ele já vai saltar dentro do app e você vai conseguir ver as possibilidades de pareamento. Aqui em cima, olha só, a gente tem os manuaizinhos, deixa eu botar aqui, começar a mostrar eles aqui. Ó. Olá, Echo Buds. E aí, tudo que está aqui descrito, os fones, as luzes, como colocar, as posições de microfone e exatamente como você usa, como ativar, encaixar ele no ouvido, personalizando o encaixe, porque ele tem várias ponteiras e inclusive ele tem ganchos de fixação, a gente já vai falar sobre isso, controles por toque e ela foi desenvolvida para proteger a privacidade. Olha, polêmico, hein? Vamos falar sobre também. Falar com a Alexa, níveis de bateria, as luzes que vão indicar aqui no sensor e que você vai conseguir entender. Também dicas de que sempre enxugar e manter o fone em boas condições, apesar de ser a prova de suor, você tem que manter ele sequinho. E o feedback e outras features. Então é um manualzinho básico de como começar. Algumas sugestões do como você pode usar o fone, também tem aqui. E informações importantes sobre o Buds, que a maioria das pessoas não lê, convenhamos, né, pessoal? Aqui tirando já tem o casezinho, lembra bastante do AirPods Pro, tem essas laterais mais arredondadas aqui, olha só, a gente consegue ver que vou botar de lado para a gente ter maior contraste. A gente tem esses lados arredondados, como eu falei, aqui tem uma luz frontal e ela ativa. Quando você abre, já ficou verdinha aqui. Se você tivesse em modo pareamento, ficaria azul. Os dois fones aqui posicionados estão carregando, olha só, tem as luzinhas aqui, lado esquerdo e direito. Na parte de trás temos o USB-C e um outro botão aqui para ativação, caso ele não vá automático quando você abrir o case junto com a Alexa. Tirou os fones aqui, já para dar uma olhada, temos aqui ele já com esses ganchos que é para atividade física. Já batemos um papo sobre isso, continuar aqui tirando da caixa. Tem aqui um cabinho para puxar e embaixo um kit de acessórios, olha só, mostrando o fone, as ponteiras sendo encaixadas e aqui atrás a gente abre e vê o que tem dentro. Então aqui a gente tem basicamente ponteiras. O legal é que além das ponteiras que já vem instalado nele, você tem mais 3 pares, então são 4 pares de ponteiras de tamanhos variados para garantir que vai caber no ouvido de todo mundo. E tem aqui esses ganchos de fixação. 2 já estão ali instalados, porque eu estava testando, e 2 extras aqui, ó. Então aqui, por exemplo, a gente tem o lado direito e você tira a ponteira, bota o fone aqui dentro e bota a ponteira de novo. Dessa forma, cria essa experiência aqui, ó.
Aqui tem essa borracha que dá um grip melhor e esse gancho também que ajuda a posicionar melhor. Então quando você encaixar no seu ouvido, ele com certeza vai dar uma fixação muito melhor do que se não tivesse usando essa borracha ao redor. Então você balança a cabeça, ele fica bem fixo, ótimo para atividades esportivas. Usando sem, dá um ar mais cool, mas também não fica tão preso no ouvido. Vou botar de volta aqui e vamos continuar mostrando aqui que ainda tem o cabo USB-C para USB-A, que é o cabo de carregamento. Então nele você pluga o USB-C e aí vai plugar no seu PC ou em outra tomadinha para plugar na energia e carregar o case. Bom, e agora que vocês já viram tudo que tem na caixa, eu vou fechar aqui. Vou deixar ela aqui no cenário, vou deixar de lado aqui o que eu não preciso no momento e bora falar desse fonezinho aqui. Para isso eu vou puxar o celular e mostrar a Alexa, que realmente é o diferencial dele. Então você abre aqui a Alexa, tá aberto, notem que aqui em cima não vai aparecer o fone, então a gente não tem o fone na tela, mas abriu o case e automaticamente, quando eu plugar o primeiro fonezinho no ouvido, ele já vai abrir o app da Alexa dentro. O app não, as features do Alexa. Então aqui a gente já tem agora as principais informações, quanto de bateria tem em cada um dos lados, quanto tem no estojo, esquerdo e direito 100% de bateria, 40% no estojo, modo de cancelamento de ruído ativo, então você pode ativar e desativar aqui, já botei no modo ambiente, desativar o microfone, isso é importante, porque se você desativa o microfone, a Alexa para de te ouvir, e aí ela para de, inclusive, invadir a sua privacidade. Esse é um dos pontos importantes, porque aqui dentro a Alexa está sempre ativa e eles estão te ouvindo de forma constante, então desativou o microfone, você para de ser, entre aspas, espionado. Aqui tem o modo treino, que você começa treinos automaticamente e ele tem acelerômetro aqui dentro, então você consegue medir passos, criar uma atividade física e aí pedir para sua assistente de voz, que eu vou parar de falar a palavra para não ativar o dispositivo de vocês, para botar sua playlist preferida. E o melhor de tudo isso, eu venho aqui no celular e eu consigo fazer isso tudo, obviamente sem as mãos. Então uma das principais features aqui, ó, ativar assistente com mãos livres. Uma vez que você tirou isso, você precisa configurar um toque aqui no celular para ativar ela. Mas se você deixar isso, você só diz a palavra, que pode ser tanto isso, quanto Amazon, quanto Echo, é configurável para chamar a assistente. Tem o modo de economia de energia aqui, que é onde você vai dizer, olha, eu não quero assistente de voz, eu não quero aqui que ele ative, por exemplo, o modo de cancelamento de ruído, modo ambiente. Dessa forma ele deixa para as features mais básicas e garante bateria com mais extensão. Aliás, falando em bateria, aqui nesse fone nós temos 5 horas de bateria para uso com cancelamento de ruído ativo ou com modo transparência. E outras 6,5 horas se você desativar isso e deixar sem essas features. No case você tem 2 cargas extras, ou seja, você tem mais 10 horas, totalizando 15 com o fone com cancelamento de ruído ativo, ou até 19,5 horas se você for usar sem o cancelamento, o que me decepcionou um pouco, porque eu tenho uma experiência de uso em momentos prolongados e isso não foi muito legal. Exemplo, eu estava em São Paulo testando ele, fui para o aeroporto, tive o tempo de esperar o voo, entrei no voo usando o fone, cheguei aqui em Florianópolis, fui até em casa, eu moro no norte da ilha, é longo, foi mais ou menos 4 horas de uso. Dessa forma, 5 horas de bateria me parece pouco. Outros fones de ouvido premium, ou que brigam por esse segmento, que são fones mais caros, costumam trazer um pouco mais de autonomia. Então você vai pegar um voo mais longo, você vai fazer uma viagem de ônibus ou de avião de várias horas, e você pode querer uma bateria que dê mais tempo. Eles prometem 15 minutos no case, mais 2 horas ouvindo música, ou 15 minutos do case na tomada e 2 horas de energia. Não é muito claro isso, mas a questão é que você gostaria de ter mais tempo sem precisar botar os fones de volta aqui. De uma forma geral, gostei, mas poderia ser melhor. Falando um pouquinho mais aqui do app, a gente tem outras features aqui bem interessantes. Por exemplo, a que mais me agradou foi essa de notificações no celular. Você tem como receber mensagens de apps enquanto usa aqui e ele vai pedindo autorização para entrar na sua lista. Então, por exemplo, se eu botar aqui o Gmail, a Alexa fica me dizendo aqui, eu não ia dizer o nome, mas acabei me repetindo. Ela fica falando aqui, Gmail. Gmail
e aí você dá um clique aqui, ela lê o e-mail que chegou. Ou exemplo, o WhatsApp. Quando chegar novas mensagens no WhatsApp aqui, ó, você tem os nomes que já estão autorizados e outros para analisar. Eu posso vir nessa lista, clicar nela e ele vai dizer se eu quero adicionar ele à minha lista VIP. Olha que chique. Se eu adicionar esse usuário à minha lista VIP, toda vez que ele me mandar uma mensagem por WhatsApp e eu estiver usando o fone, ele vai me perguntar se eu quero que ele leia. Então, o assistente voz vai, com um clique no fone, ler a mensagem para mim. Com 2 cliques, eu digo que eu não quero ou eu só ignoro. Mas é ativando essa pessoa para a minha lista VIP, passa a estar aqui listado as pessoas que mandaram mensagem enquanto eu estou com o fone. E isso é legal, eu estou correndo, eu posso ativar, por exemplo, só estou esperando alguém que me ligue, ativo só essa pessoa no WhatsApp, ou só a minha esposa, ou só meu sócio, por aí vai, e eu tenho essas ativações de notificações aqui. O Gmail que é complicado, né? Podia falar Gmail, mas o Gmail eu recebo quase 1000 e-mails por dia, então é o tempo inteiro, Gmail, não dá, fica muito chato, então eu já desativo o Gmail aqui, vou desativar agora, e outros apps. Qualquer app que me mandar uma notificação ativa enquanto eu estiver usando o fone, ele vai me perguntar se eu quero adicionar ele às notificações, e eu achei isso realmente bem bacana. Voltando aqui um pouco, temos outras funções como mudar o som da notificação ou até notificação de grupos de chamado, que também é bacana. Tem controles de toque, isso mesmo, o fone traz controles de toque, você tem como clicar aqui e fazer toques no próprio lateral do dispositivo. O bacana é o seguinte, você tem controle de 1, 2, 3 toques e apertar de forma contínua, segurando para ativar o cancelamento de ruído ou alterar entre o modo de ambiente. Um toque, play ou pause, ou seja, resume a música ou pausa a música. 2 toques vai para a próxima, 3 volta. O legal é que aqui nas configurações disso, ele deixa tocar fone a fone. Então, lado esquerdo e lado direito, eu tenho uma lista de funcionalidades. São poucas nesse momento, nesse lado, mas quando mantenha pressionado, você tem mais funções, olha só. Você pode mexer uma série de funções aqui para ativar ou desativar, ou aumentar volume, diminuir volume, enfim, é bem variado as possibilidades. Então você pode deixar, por exemplo, o modo de cancelamento de ruído e o modo ambiente no lado direito aqui, mas no lado esquerdo pedir para aumentar e diminuir volume. São possibilidades. Então eu achei bom você poder configurar os toques e dessa forma dar mais funcionalidade para o seu fone. Apesar que a Alexa funciona muito bem, falei de novo. Você pode dar um comando de voz aqui e dessa forma fazer tudo por voz, interagir por voz, inclusive controlar outras caixas no seu ambiente ou até remoto. Você pode controlar caixas e fazer rotinas, agendar reuniões, enfim, ela está realmente ali para te auxiliar. Continuando aqui, a gente também tem o equalizador, que eu achei bem interessante, aí já falando um pouquinho de qualidade de som. Ele tem um grave que às vezes deixa a desejar um pouco. O grave dele não é muito forte, ele tem um som bem equilibrado, os meios tons estão bem presentes e os agudos também. Eu gostei, em geral, você vai ouvir uma música MPB, por exemplo, ele consegue entregar uma boa qualidade, a voz fica em primeiro plano, quase em destaque mesmo, fica interessante. Mas quando você vai ouvir um rock, parece que algumas vezes falta grave, e aí você pode vir aqui no equalizador e dar um tapinha e ajustar e fazer essa música de acordo com seus interesses. Eu gostaria que tivesse a opção de salvar aqui, por exemplo, personalizado e dizer rock, já poder automaticamente pedir para assistente ativar esse modo de equalização, mas não se pode ter tudo nessa vida, né? De qualquer forma, funcionou bacana e a gente pode equalizar manualmente aqui pelo celular. A gente também tem aqui, além dessas funcionalidades, a teste de ajuste de ponteira. Isso é bem interessante, olha só. Eu ajusto a ponteira, eu posso botar o gancho nela, boto a ponteira de volta para ficar mais firme para quando eu for fazer uma atividade física. Então, eu vou correr, eu não quero que fique caindo. Então, eu consigo botar aqui esse gancho, que é essa borracha, para ficar mais fixo, que é como eu estou usando agora, por exemplo, está aqui com esse gancho, ó, eu posso tirar ele, vou tirar aqui para vocês verem. Então, ó, você tira facilmente o gancho aqui, ó, e para isso você tem que tirar a ponteira. Tirei o gancho, tá aqui a ponteira. Botou o gancho de novo, eu preciso botar a ponteira depois. Não é uma coisa que você possa fazer com a ponteira colocada. Uma vez colocada aqui, você bota a ponteira de volta e já pode sair usando o fone novamente. O legal é o seguinte, botei aqui, como eu vou saber se está bem posicionado ou não? Por esse teste. Então você vem aqui, clica aqui
no teste de ajuste de ponteira, manda avançar, ele começa a mandar uns sons e faz uma verificação. Então você tem aqui, ó, pequena, média, grande e ultra grande, small, large, extra large. Então vai desde pequeno a muito grande. Vou fazer o teste, eu estou usando a grande e ver o que ele fala para mim. Tá tocando os ruídos aqui. E já deu, ó, que tá razoável, olha, não tá bem conectado. Vou até testar de novo, porque antes deu perfeito, ou seja, tem algo meio errado aqui. Vou fazer mais uma vez o teste para a gente ver se agora que eu ajustei tá bom. Olha aí, excelente. Esse realmente é o que melhor fixou em mim, a ponteira grande. Não tem jeito de cair, tá super firme, ou seja, tá perfeito para atividade física e junto com o esquema do IPX4 vai garantir proteção contra suor e vai ajustar tanto para atividade física da academia quanto na rua, lembrando que não tem contra poeira, então o ajuste é contra respingos, contra suor, mas não contra poeira, então cuidado para não deixar cair mesmo e nesse sentido os ganchos fazem a diferença. Então é um app bem completo e uma coisa legal, a gente tem aqui embaixo treino, histórico, perfil, você seta o seu perfil para ele saber quem está fazendo o treino e você pode ver o histórico das suas atividades. Então mostra aqui quanto você andou, quanto correu, quantos passos, afinal tem o acelerômetro aqui e você tem todo esse controle aqui. Notem que isso eu gostaria de mencionar, ele não é, pessoal, um app separado. A Amazon faz muito bem aqui esse jogo de botar dentro da Alexa aqui, de novo, o ajuste. Então quando eu tiro ele automaticamente vai sumir aqui, ó. Eu vou guardar ele para carregar aqui e vocês vão ver que o app vai continuar aberto, mas vai sumir daqui o fone. Então fechou, guardou, ele leva um tempinho e ele já some daqui. Então o app é legal que joga tudo aqui dentro. Como a LG faz, por exemplo, ela tem um app para soundbar, ela tem um app para fone de ouvido, ela tem um app para caixa de som, ela tem um app do Tinkle que organiza a casa conectada e com isso você precisa instalar vários apps. A Amazon não, bota tudo dentro de um app, você tirou aqui, botou no ouvido, ele automaticamente, olha lá, já começou a detectar que eu estou usando o fone e aí eu consigo configurar tudo dentro de um único app. E aqui eu ativo skills e faço tudo para ajustar e dar maior possibilidades para o fone. Eu acho isso bastante útil e funciona muito bem. Uma última função que tem aqui que eu acho bastante útil é encontrar o seu EcoBuds. Então você perdeu o fone, cadê? Ele através do Bluetooth se conecta e você pode traçar rotas, ele abre o mapa, já diz onde foi a última vez que você encontrou o fone e você consegue ver e inclusive emitir um som. Então se você voltar aqui pro app, você tirou o fone aqui, ó, você tem como tocar um som e quando você tocar ele manda tirar do ouvido porque vai fazer um barulho e ele te avisa onde está o fone, te ajuda a encontrar, afinal, um investimento, né? São quase R$850 hoje e você acaba ficando refém de uma perda, um vacilo. Às vezes até eu, por exemplo, no avião deixei cair, o troço rolou por baixo do banco, foi um perrengue, mas pelo menos eu encontrei. Então imagina você num ônibus, deixa cair, etc. É complicado e essas são features bem-vindas. Então aqui, pessoal, a gente tem o EcoBuds, que tem cancelamento de ruído ativo, e o cancelamento de ruído eu testei no avião. Me pareceu bem interessante, ele não te isola totalmente, ele deixa o som passar, mas ele dá uma tranquilidade, ele consegue isolar grande parte do ruído, não totalmente, mas está interessante. Para o segmento premium, eu esperava um pouco mais. O modo transparência também funciona muito bem, eu gostei dele, ele não fica uma voz muito robótica, aquela voz muito artificial, e ele deixa você ouvir, apesar que eu acho esse modo muito antissocial. Você vai falar com alguém, ficar com o fone ouvido, tira o fone, é mais educado você tirar o fone e falar com as pessoas. De qualquer forma, se você está andando no trânsito, num ônibus e você está ouvindo música, mas não quer ficar totalmente isolado, é o modo de transparência que vai te ajudar a realmente poder interagir ou pelo menos andar na rua ouvindo os carros e ter uma certa segurança. Então ele tem esses dois modos. O que eu não gostei nele é o seguinte, são 3 microfones aqui, 2 externos e um interno que sai lá dentro do seu ouvido justamente para poder fazer essa frequência contrária no cancelamento de ruído ativo.
e esses externos para justamente captar o som externo e poder fazer o modo transparência. O que ele não tem é usar esses microfones com cancelamento de ruído do ambiente, ou seja, as ligações telefônicas por eles ficaram bem mais ou menos. Eu não gostei do resultado e eu fiquei até decepcionado de poder ligar para as pessoas do aeroporto, onde tinha muito ruído ao redor, e ele não conseguiu cancelar nada, o áudio ficou bem mais ou menos, e realmente é uma experiência meio frustrante para um fone nessa faixa. Ele tem IPX4, como eu já mencionei, uma bateria razoável, e ele tem um bom conjunto, e o que brilha aqui, sem dúvida, é a Alexa. Alexa em primeiro plano aqui. Como eu falei, se você tem iPhone, você pode optar pela Siri, mas não faz muito sentido, já que a Alexa funciona realmente muito bem, muito integrada. E como tinha muita reclamação, eles incorporaram aqui a possibilidade de você desativar o microfone. Então eu desativo o microfone aqui, e então a Alexa para de me ouvir, de ser invasiva em algumas situações, apesar que atualmente, pessoal, a gente já está mais do que acostumado a ter a privacidade invadida de tudo que é serviço. E se for para invadir, para fazer algo de bom, até vale, né? Até vale hoje em dia, já que está difícil. Todas as redes sociais, enfim, todo mundo está pegando teus dados e trabalhando com isso. Qualidade de som já mencionei, muito bom, mas faltou um pouco de grave. De qualquer forma, são drivers de 5.7 mm. Ele é bem compacto, e sendo bem compacto, com um driver pequeno, é de se esperar que falte um pouco de grave, afinal grave precisa de espaço para trabalhar, e é uma das coisas que pegou aqui. Eu realmente acho que falta um pouco, eu gosto de grave na música, mas convenhamos, isso é uma discussão que a gente pode até trazer em outro vídeo. Hoje em dia os fones trazem um nível equilibrado aí de qualidade de áudio, tem os melhores, tem os piores, desde que o som não seja muito estridente, o agudo seja em altos volumes, insuportável, fica aquela coisa meio robotizada que te incomoda. Os fones são mais usados como isso aqui, ó, usando para interagir com os teus apps, mandar mensagem, para trabalho, videoconferência. E até que ponto esse grave não ser tão bom faz a diferença? Para mim, não muito. Eu gostei de uma forma geral, achei um fone bem equilibrado, que entregou um bom resultado. Tá, mas tudo isso considerado, vocês devem estar se perguntando com quem o Amazon Echo Buds concorre. Bom, esse formato já deixa claro que ele tem essa cara de Buds mesmo. Lembra do Galaxy Buds Pro, que está mais ou menos na mesma faixa de preço e é um bom concorrente para esse carinha aqui. Outro competidor é o JBL Tour Pro Plus, outro que tem mais ou menos um formato similar e também está na mesma faixa de preço. Cada um deles tem as suas vantagens. A desse carinha aqui, sem dúvida, é a Alexa. Mas na minha opinião, o carinha que está um pouco acima de todos esses é esse aqui, ó, o Sony WF-1000XM3. É um fone que eu já trouxe vídeo aqui no canal e ele tem todas essas features e mais um pouco, e ainda a assinatura da Sony, que é especialista em áudio, também está na faixa dos R$800, e apesar de já ter o 1000XM4, que é acima dele, ainda continua sendo uma ótima pedida. E uma última opção é esse carinha aqui, ó, Beats Studio Buds. Olha só, tô abrindo ele aqui, ele já reconhece, uma ótima opção para quem tem iPhone, tem um design bem bacaninha, encaixa bem no ouvido, chegou para review e em breve vai ter no canal. R$850 nessa versão aqui, que é com case que carrega por USB-C, ou você tem a opção de pegar o carregamento wireless, carregamento sem fio, e aí é R$100 a mais, R$950, para ter esse conforto extra e poder carregar sem uso de cabos. Então é uma opção, a Amazon vende essas duas opções no site deles, e até o momento que eu gravo esse vídeo eles tinham um cupom de R$100 que acaba hoje, então dava para pegar por R$750. Infelizmente acabou quando vocês estão vendo esse vídeo. Minha dica, ele tá caro e vocês deveriam esperar o Amazon Day ou algum outro evento da Amazon. A Amazon vive tendo promoções e muitas vezes isso aqui pode chegar nos R$600, R$700 ou até menos, numa boa promoção que eles forem ter. E a gente, claro, sempre vai ficar postando no site, etc, essas promoções. Então já sabe, para ficar de olho nisso, assina o canal aí, aperta o sininho, notificações. A gente sempre está trazendo as novidades por aqui e também lá no site mundoconectado.com.br. Galera, eu sou Jackson Boing, valeu por ter assistido até agora, nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.